Bom dia, bom dia. Estamos aqui, rapaz, a bordo deste ônibus aqui da Neuritu. Estamos aqui com o nosso amigo Yuri. Já temos 2 anos e mais de 2 anos que a gente trabalha junto. Nunca conseguimos estar junto no alojamento, mas hoje nós conseguimos, né? Mais do que isso, né? É. A gente foi mais do que isso. E quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado essa oportunidade, que para mim Verdade. é a grande satisfação estar do lado desse cara aqui, um cara que de coração bom. E vamos dar início aqui de papo de cabine. Estamos aqui com o Yuri. Yuri, fale um pouco de você, sua idade, a sua inspiração. E fala, pessoal. Cara, eu tenho 29 anos hoje, né? Sou motorista de ônibus desde os 21, quando foi permitido tirar a CNH, né? Mas já trabalho como motorista desde os 18, né? Fui Uber. Trabalhei também como motorista categoria B, né? Carro pequeno também, na empresa. Depois Uber, depois vim motorista de ônibus. Estamos aí até hoje, né? Show de bola. Eu também iniciei minha carreira como motorista. Eu era motorista de pet shop, cara. Pet shop. E aí de lá fui. Continua também, às vezes, sabia? Vem quando a gente leva os cachorros também, né? E aí, depois desse pet shop, fui dirigir uma Kombi, ó, trabalhar numa empresa de eventos. E lá, cara, se liga naquela folga lá na direção, meu amigo. Quem nunca dirigiu uma Kombi não foi motorista, não. Não é folga não, é uma férias. Falar nisso em Kombi, eu tenho um vídeo, cara, no YouTube, eu acho, que foi a única ideia que eu tive, que eu não podia perder esse vídeo. Acho que eu tinha uns 15 anos, mano. Eu dirigindo uma Kombi com meu pai, mano. Meu pai me deu a Kombi pra me dirigir. Eu lembro desse jeito, 4 marchazinhas. Aí meu pai disse assim: ei, mano, essa Kombi é muito boa, que ela é motor do Fox. Yuri, ônibus. Como foi que você passou a gostar de ônibus, carro grande? Cara, veio do meu pai, né? Meu pai sempre foi motorista. Foi motorista de ônibus, foi motorista de caminhão, carreta, motorista de bicicleta, tudo, né? E aí eu cresci vendo ele trabalhar nessa profissão e eu cresci dizendo: quando eu crescer eu vou ser motorista também. Rapaz, a tua história praticamente igualmente a minha, viu? Igualmente mesmo. Ei, tu tava falando sobre Kombi, eu lembrei agora. Eu acho que tu gostava, quando eu era pivete, né, 15 anos, 16 anos, né, que a gente tinha a oportunidade de dirigir essas Kombi, pai deixava, né, pai fazia, era uma Kombi que tinha lá na igreja, que eu participava da igreja, aí tinha uma Kombi na igreja, às vezes meu pai ia buscar um pessoal, ia deixar, né, pedido lá da igreja, aí eu ia com meu pai, na volta, eu sozinho, ele me dava a Kombi pra dirigir. Eu achava massa demais, porque ele dava uma experiência como se você estivesse num carro grande. Porque o volante, ele é deitadinho, né? Ele não é igual o carro pequeno. Aquela alavanca zona da Kombi, tinha que ter o tempozinho bem bonitinho. Não era de uma vez igual o carro pequeno, né? Então era massa demais dirigir a Kombi velha, viu? Era bom. Tinha 12 diversão na Kombi, gente, ó. A diversão você não ficava parado com a mão parada, né? Pra você dar aquela compensação da folga da direção. E a marcha era outra brincadeira. Acertar a primeira, aí você vinha, errasse o tempo, ela dava ela arranhava a marcha. Não arranha marcha não. Rapaz, eu passei por essa experiência bem aí, ó. Não arranha marcha não. O motorista resfula da agência, veio no macho, né? É desse jeito. Olha esse cara aqui. Gente, Yuri, pra você chegar onde você chegou, né? Não estamos fazendo aqui propaganda para a empresa, não precisa você falar de empresa, mas para chegar onde você chegou, eu acredito que você foi igual a mim, você penou um bocado,
Rapaz, E diga aí um pouquinho, até você chegar a almejar, isso foi um sonho, é um sonho, você está vivendo o seu sonho hoje, ou você almeja algo mais? O que você almeja para o futuro? Mas na primeira pergunta, para você chegar onde você chegou? cara, é assim, né? Eu acho que o nível não é empresa, não é A, B, C, D. Eu acho que é a experiência de você olhar assim, não, pô, esse carro aí eu trabalho. Eu trabalho nesse carro, eu trabalho no carro grande, eu trabalho no carro 4 eixos, né? Tanto eu como você. Eu acho que para poder realmente chegar a ter uma experiência, a ter uma, vamos dizer assim, a confiança, o respeito dos colegas, né, também. Sim. É o tempo e, cara, muita humilhação, a palavra é essa. É aprender. Hoje o mal que eu vejo de muita gente é que o cara ele não quer passar pelo moído ali. Sim. O cara já quer chegar já no DD, já no 4 eixos, já no G8, no carro novo. E não tem problema não. Pô, se você consegue até o dadinho começar ali, show de bola. Mas tem muita gente que às vezes ele renega a oportunidade ali no motor dianteiro. Não quero ir para aquela empresa porque é motor dianteiro, não quero ir naquela empresa porque esse carro não é novo, né? É isso. E tipo assim, eu acredito muito nisso. Eu sou um cara cristão e tem um trecho na Bíblia que eu me identifico demais, que é esforça-te que eu te ajudarei, né? Esforça-te que eu te ajudarei. E eu acho que tanto na sua, tanto que o tanto que eu já lhe conheço, tanto que eu passei também, sempre foi muito esforço. Aonde eu passei, todas as experiências que eu tive, eu acho que todo mundo vai falar de uma boca só, todos os meus patrões. Pô, o cara ali é trabalhador, é esforçado, ele é dedicado. Isso não tem a ver com ser babão ou algo do tipo. Você puxa saco, né? Ou você puxa saco. Muita gente fala que são as pessoas que pensam pequeno, né? Que para você chegar onde você chegou, não, isso aí entregou muita gente, isso aí puxou muito saco, mas não. E não olha a sua história, não olha o seu passado, seu esforço, o que você já fez. Cara, eu já dormi em estrada. Já dormi em estrada com... Passei mais de 24 horas em prego, em estrada. Eu também já passei na estrada sem sinal. Em bagageiro de ônibus. E aí, tem muita gente que vai lá e critica. Vou fazer um ajuste técnico de novo aqui. É tudo no improviso, pessoal. E assim, são coisas na vida que serve pra gente como escola, né? E eu digo, costumo dizer... duro também, né, Raí? Sim. Mas às vezes o cara ele vai ali, chega de uma viagem, já tem outra viagem. Não, mas peraí, eu tô cansado. Ei, cara, no meu começo, tenho muita gratidão pela empresa que eu comecei, né? Eu fazia, a minha jornada, eu dava entrada às 4h30 da manhã, eu largava 9h30, 10 horas, né? Depois eu saía 15 horas, chegava 21 horas, depois eu saía meia-noite e chegava 3h30 da manhã. Isso era todo dia, só não dia de domingo. E eu já cheguei a passar na empresa que eu trabalhava, a primeira empresa que eu trabalhei, 6 meses sem tirar uma folga. Não é porque era babão, não, é porque a empresa precisava, o cara, macho, tem aula aí. Eu recebia, óbvio, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Mas por que eu tava ali? Porque eu sabia que aquilo era importante. Criar, né? Criar tutano, criar experiência, criar energia, né? Por isso que hoje em dia tem muito motorista que só começou em carro novo, carrozão novo. Quando ele pega um carro mais velho, ele não tem a manha de dar 2 debeadas na embreagem, de dar aquela balançada para esperar o outro tempo, né? Assim, a experiência, tudo que a gente já passou serve como aprendizado. E eu digo, se for preciso eu passar por tudo de novo, eu passaria. Porque não é ruim não, é conhecimento. Como o Yuri falou, tem muita gente que já pegou essa nova era de carro novo, carro bom. Eu já peguei carro ruim, não estou dizendo que o carro era ruim, eu peguei um carro velho. Fiz muito São Paulo. Né? Sim, injetora. Sim. E eu fui para São Paulo várias vezes no G6.
E o carro não deu prego de nada. A única vez que ele foi dar o prego, já foi chegando em Fortaleza. Já estava em Fortaleza. Então, assim, serve de aprendizado pra gente. E para essa turma que está começando agora, escute as vozes da experiência. Mas eu vou falar com o cara para isso não é vergonhoso. Humildade sempre. Pedir oportunidade, pedir, rapaz, me dá um conselho aí, como é que eu faço? Hoje eu, Raí, 34 anos, eu tenho 10 anos de categoria D, mas dirijo desde, dirijo carro grande, mas assim, ainda hoje eu peço, rapaz, me ensina aí como é que faz isso e tal. Então, a humildade hoje, eu costumo dizer que é a grande escada da vida. Não é a sua perna para você, porque tem gente que usa a perna para subir na vida, mas você vai pular 2, 3 degraus. E a humildade não, é degrau por degrau. Então, seja humilde, pergunte, o que você não souber, peça, rapaz, me ensina aqui. A questão dos carros, né? Carro velho, rapaz, eu tive prego que eu tive que sair. Ou eu tenho a minha malazinha de ferramenta hoje, Yuri, porque eu já fiquei no prego por falta de uma chave 15. Eu tinha a peça, mas eu não tinha a chave. Quando eu cheguei em Fortaleza, penei, consegui a chave, tirei o carro do prego. Quando eu cheguei em Fortaleza, no outro dia, rapaz, eu posso ficar no prego agora por falta de peça, porque de ferramenta não é não. Fui lá e comprei uma ferramenta para mim. A caixa de ferramenta completa. Isso. Então, complementar essa parte da humildade. Eu acho que hoje em dia, antigamente, se fazia-se motorista com mais humildade. A coisa mais comum do mundo de se ouvir de antigamente era de que existia a parceria, né? Mas bote a pôr na sua cabeça, quem faz a parceria somos nós. Nós, você, tem que dar o primeiro passo, ser o primeiro exemplo, né? Então, eu já conheço o Raí há muito tempo, mas a gente nunca chegou a trabalhar junto. Sim. A gente se via e tal ali, sempre teve aquele respeito do outro, mas nunca chegou ali, pô, de fechar uma parceria, de viajar junto, de trabalhar junto. E hoje a gente teve essa oportunidade. Quando a gente viu a escala, a gente ficou feliz da vida, né, Raizão? sim. E a primeira coisa que a gente teve aqui foi de dizer, meu irmão, nós estamos juntos. Eu dirigir um pouquinho, trocar a hora que a gente precisar trocar, a gente troca. E fora as dicas, eu disse pra ele, Raizão, eu tô aqui, o que você observar aí, se você quiser me dar um conselho, cara, pode ficar à vontade aí, Yuri, não, faça assim que é melhor. Porque eu aprendo com ele aprende comigo. Aqui o longo aqui dessa nossa viagem já teve algumas situações que ele chegou pra mim e me deu um bizu, eu dei um bizu pra ele. Às vezes não é um bizu de ensinar, é um bizu de lembrança. Sim. Porque às vezes na hora da situação ali, de uma manobra, de algo arriscado, a gente às vezes não consegue lembrar de tudo. A outro colega vem, sobe mais um pouquinho, aqui embaixo tá muito perto. O outro, se liga lá atrás. Colocou na marcha manobra, tal. Agora tem colega que se você... Aliviou o eixo lá. Aliviou o eixo, não, tá show. Isso não é querendo ensinar, nem algo do tipo. É a gente se ajudando, né? Se ajudando. Agora sim, infelizmente, hoje em dia, se tu chega pra um colega e diz assim, ei pai, tu levantou aí, pai, aliviou o eixo aí, pô, o cara já fica puto, quer me ensinar, porra. É, desse jeito. Tá entendendo? É desse jeito. E às vezes não é isso, é só... Porque, cara, se o carro der um problema, se a gente ficar no prego, tá no prego 2. É os dois pra resolver, né? Sai uma bolsa de ar, né? E aí, é a questão da humildade. Se você tá viajando em parceria, é parceria. Não é que o cara tá querendo te ensinar, te lembrando, porque, tipo assim, tá dois no carro. Se o carro ficar no prego, tá todos os dois no prego. Entendeu? Te lembrando para não ter cuidado de uma avaria no carro, né? Nós estávamos numa situação ali numa cidade de Colinas que é muito abaixada, né? Então as ruas lá não era proporcional para você seguir tranquilo entrando nas ruas. Além das ruas ser apertadas, as ruas tinham umas baixadas, as valas, né? Então você tem que ter o cuidado de levantar o carro. E o Yuri sempre me dizendo, né? Rapaz, levanta mais um pouquinho, faz assim, tu vai entrar, alivia o eixo, bota na marcha manobra. Teve uma hora que ele foi que me lembrou, rapaz, sobe mais um pouquinho, não balança não
Não balança não, vai devagarzinho. Então coisas que a gente tá ali é como parceria. É parceria. A gente precisa um do outro para essas coisas. E vice-versa, né? Eu tenho muitas parcerias, né? Parceiros que duram por muito tempo. Rapaz, tem um cara, tem uma banda aí, ou então tem um cara numa empresa que o parceiro dele já tá há muito tempo. É porque dá certo. Então cada um tem a humildade de aceitar o conselho ou até a dica do parceiro, entendeu? E assim vai dar certo. Yuri, você já falou um pouco aí da sua trajetória até você estar. Você hoje vive o seu momento, acredito, eu vou dizer, eu vivo o meu momento que eu cheguei no ápice muito cedo. Eu cheguei no ápice, você bem mais jovem que eu acho que também você vai dizer a mesma coisa. E assim como você também deve ter sonhos. Eu também almejo algo. Não é que eu cheguei no meu ápice que eu vou me acomodar, não. Eu quero algo mais, Dentro da tua profissão, pode ser que sim, pode ser que não, que o futuro só pertence a Deus, né? Então, Yuri, você chegou no seu ápice, o que você almeja para frente? O que você almeja assim para o seu futuro? E no final eu vou fazer uma última pergunta aqui para você fazer os seus agradecimentos, viu? Show. Bom, cara, como o Raizão falou aí, né? Eu acho sim que a gente chegou ali pro lado do motorista rodoviário. Eu acredito que sim, nós estamos realmente no ápice, porque a gente dirige qualquer modelo, né, Raizão? Qualquer chassi. Pode ser Volvo, pode ser Mercedes, pode ser Scania, pode ser 4 eixos, pode ser trucado, né? Pode ser o toco. Pode ser o toco, pode ser o micro. A gente tem a experiência e o conhecimento para se trabalhar em todos os modelos. Então, eu acho que isso é o teto, né? Sim. É o teto. Então, realmente, já há uns anos, graças a Deus, não quero isso aqui pro resto da vida. Eu almejo algo maior, tá? Almejo sim. Até para poder gerar mais conforto para mim, para minha família, né? Para eu poder ter mais tempo em casa também. Melhorar também a parte financeira, mais ainda, né? A gente almeja, né? Porque eu acho que todo mundo, quando está começando, a gente realmente tem aquela ansiedade de querer rodar o Brasilzão todo, né? Conhecer muitos locais. Ainda não rodei o Brasil todo, não. Ainda tem uns cantozinhos que eu tenho vontade de ir, né? Mas o futuro a Deus pertence. Com certeza. Mas a gente já conhece a gente já rodou já uns KMzinhos já, Já tem uma noçãozinha de KM. Falando, só complementando um pouco, eu almejo algo mais. Amo minha profissão. Um certo dia chegaram para mim e perguntaram: tu ama a tua profissão? Tu tá feliz onde tu tá? Aí eu tô. Aí eu fui perguntar o porquê da pergunta. Aí a pessoa: não, é porque fulano de tal sempre tá pulando de emprego em emprego, ou está no emprego que ganha bem remunerado, mas não tá satisfeito. Aí eu peguei e complementei: será que é porque ele não está onde... será que ele não se identificou ainda com a profissão? Porque quando a pessoa não se identifica com a profissão, se identifica por dinheiro, ele trabalha em qualquer canto. Rapaz, ali tá pagando mais, vou pra lá. Rapaz, tá pagando ali como pedreiro, vou pra pedreiro. Rapaz, ali tá pagando mais como servente, aí vai lá pra servente. Ele não tem ele não tem uma determinada função, uma profissão. Aí eu falei: rapaz, é o seguinte, eu tô muito satisfeito onde eu tô, na minha profissão. Lógico, a remuneração poderia ser bem melhor, mas como eu me identifico com a profissão, os danos, não é que o dano não vai ter danos, os efeitos colaterais são menos, bem menos. Então eu me canso menos, porque eu me identifico com aquilo. Então não é só a parte financeira, mas também um prazer de você estar exercendo uma profissão que você gosta. O Raizão passou a noite acordado,
Raizão dirigiu de tal hora até tal hora, o Raizão teve que dormir bem pouquinho. Rapaz, o Raizão teve que dar uma desenrolada ali, uma limpeza no carro. São os efeitos colaterais da nossa profissão, né? Hoje, dificilmente a partir daqui pra frente você vai ver o cara bater alavanca. Dificilmente, porque os carros agora é tudo automático. Mas assim, alguma coisa vai fazer com que eles, rapaz, não era isso aqui. Se ele almeja, se ele pensa que vai ser só virar ali a borboletazinha, botar no drive e apertar o acelerador e ir embora. Alguma coisa vai fazer com que ele, vixe, meu irmão. E essa parte aqui que eu não ensaiei, tipo, limpar um carro, zelar um carro, bater um pneu, trocar uma cuíca, isolar uma cuíca porque uma cuíca apareceu um vazamento. Então, eu sempre digo, sempre esteja ao lado de alguém com mais experiência. Isso não é vergonhoso. Tinha uns colegas, eu tenho uns amigos que eles sempre queriam dirigir ônibus. E ele, rapaz, eu queria dirigir ônibus. Aí, rapaz, você não dirige por quê? Que você tem a carteira? Não, porque eu não tenho oportunidade. Você vai ter oportunidade. E aí a gente começou a rodar. Aí ele falou assim, rapaz, eu quero ser igual a ti, ó. Aí eu, não, tá errado, você pode ser melhor. Aí ele, como? Se você já é completo? Gente, eu não me acho. Eu não me acho. Eu não sou um cara que digo, tipo, eu sou o cara. Não. Nunca fui assim, nem você. Eu sempre digo isso. Disse pra ele, digo pra qualquer pessoa. Se você me tem como modelo, você pode ser melhor. Como? Os meus pontos positivos, você copie todos e bote em prática. Aí você vai me observar. Quais são os meus pontos negativos? Isso. Faça diferente, você vai estar sempre um passo à frente de mim. Então, cada pessoa ela pode ser melhor. Você pode ter uma base, você pode ter uma referência, mas você pode ser um pouco melhor. Não a ponto de você se achar, sou melhor do que fulano e tal. Não, aqui todo mundo é igual. Todo mundo é igual porque, Yuri, já aconteceu comigo, de um cara não ser humilde, e o cara passar pela gente, não dar um toque de luz e tal, e de uma vez eu encontrei com ele no prego. E aí ele foi lá, só que, meu irmão, eu tenho uma correia reserva e tenho uma chave. E agora, essa paz leva, depois a gente se comunica para você me entregar de volta. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Yuri, e agora, os agradecimentos finais. Queria que você deixasse aqui uma mensagem para seus colegas, famílias e para essa turma que tá iniciando a vida aí como motorista, seja ele rodoviário, como motorista de ônibus ou carreta. Faça aí seus agradecimentos. Primeiro agradecer a oportunidade, né, a Deus, a gente tá vivendo essa experiência, vivendo essa profissão. Eu sempre digo que eu sou um cara assim privilegiado, né? Privilegiado por Deus, porque me permitiu sempre ter boas oportunidades, mas Deus sabe do meu coração, sabe que essas oportunidades são frutos de muita oração, honestidade, humildade, né? E tentar sempre ajudar todo mundo ali que tá ao meu lado, né? Agradecer ao Raizão aí pela parceria. Isso aqui de última hora, viu, pessoal? Isso aqui eu tava olhando aqui, ele... Pô, tu tem isso aqui, aí... Foi bom, mas o que é, né? Não se preocupe. Quando eu ouvi o microfone, desculpa se eu até falei alguma besteira e tal. Eu tô até nervoso, assim, né? Eu pegado assim de última hora, né? O papo de cabine, pessoal, só cortando um pouco, o papo de cabine vai ser assim, algo espontâneo. Tá aqui, ó, a garrafinha, aqui o microfone aqui. O celular tá sendo ali, ó, seguro pela bolsa do Yuri. Então, assim, é algo improvisado. Que essa aqui é a identidade, a nossa identidade. Não é que se a gente é disperso, não. É algo de última hora, como foi a nossa escala aqui, de última hora. Então, improvisa. Eu vou dizer quem vai ser o próximo, viu? Pois é, e agradecer aí o Raizão. Fiquei feliz demais quando eu soube que eu ia viajar com ele, né?
Dizer pra ele aí que Deus continue abençoando, Amém, né, ele e meu sua irmão. família. Continue sendo esse cara humilde, pô, que desde quando a gente se conheceu, sempre me abraçou, né? E eu tento ser o mais recíproco possível, né, o recíproco possível, né? Dizer que o carinho também é verdadeiro. E eu acho que um pouco desse nosso dia a dia aqui deu pra provar, né? Sim. Nossa viagem aí. E, e a mensagem que eu quero deixar é que, pessoal, vamos se ajudar. Hoje em dia eu vejo que muita gente quer guardar uma oportunidade, quer guardar um conhecimento, né? Não, eu tenho um contato ali, eu tenho um contato aqui, né? E às vezes a pessoa tem a oportunidade de ajudar alguém. Claro que hoje também muitas pessoas fazem por onde, né? De perderem a confiança, de perderem a oportunidade, mas, mas de dizer que quem abençoa é abençoado. Viu? Sim. A colheita é certa. Aquela que planta o mal, mal volta. Então, tenhamos isso em mente, não pensando no retorno, mas pensando em ser do bem, né? Pensando em ser sempre uma pessoa melhor, dia após dia, né? Eu acho que é isso. E é isso aí. Então, não tem mais nada que eu falo, não. Nervoso. Pessoal, eu quero agradecer. Esse vídeo vai ao ar. Vou marcar o Yuri. É o primeiro vídeo. Nosso canal. Não tem esse negócio de canal, não. Vou colocar lá. Vai ser papo de cabine. Que isso aqui não seja para ganhar like, para ganhar. Não. Isso aqui seja só troca de experiência. Quero agradecer o Yuri pelas palavras. Também desejo o mesmo para ele, certo? Para mim, a satisfação imensa estar trabalhando ao seu lado, viu, Yuri? Pra mim Uma também, troca cara, de foi massa. conhecimentos. O Yuri, apesar de a pouca idade, comparado com a minha, mas é um cara que tem um bastante conhecimento. Já me ajudou, já liguei para Yuri. Como é que eu faço para chegar aqui? Aí o Yuri tem aquela paciência de ir lá no Maps, ó, tu vai aqui, tu entra aqui e me envia os prints, ó, assim tu vai chegar lá. E assim eu já fiz e deu certo. Ele continua ajudando não só a mim, mas outras pessoas que ligam para ele, Yuri, como é que eu faço aqui? Ontem mesmo, um colega nosso chegou pra gente, rapaz, a gente não tá acertando colocar aqui a matrícula no TCO digital. O Yuri vai lá, o Yuri foi lá e colocou pelo telefone. Então, para você ver que é um cara bastante solícito por conta dessa humildade, esse carisma que ele tem, eu não vejo ninguém que não goste desse cara aqui, porque é um cara que abraça todo mundo, sabe conversar, um cara humilde. Então, Yuri, que Deus te abençoe, cara, na sua jornada, nos seus planos, no seu trabalho, naquilo que você almejar, aquilo que você almeja para a sua vida, que Deus ele possa te abençoar sempre na sua carreira e que todos os seus planos, cara, esteja nos planos de Deus, porque aquele que a gente quer pra gente, às vezes não é o que Deus quer pra nós, ele quer sempre algo mais. Então que os seus planos, o que você almeja, esteja nos planos dele também, que tudo vai dar certo. Amém. Obrigado. Então quero agradecer a todos. Esse é o primeiro vídeo de Papo na Cabine, né? E eu vou passar aqui no próximo vídeo, bem curto, para o próximo motorista que vai fazer com o seu parceiro. Um abraço, pessoal.